Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma construção de um ângulo de 60 graus usando a régua e o compasso, ok? Então, vamos à nossa construção. Pessoal, na minha opinião, essa construção é a mais simples que a gente pode fazer em relação a construções geométricas usando o compasso e a régua, certo? Para essa construção, a gente vai usar o nosso compasso, a nossa régua, um lápis ou uma lapiseira, se necessário for uma borracha, e somente para conferir, a gente vai usar o nosso transferidor. Legal? Então, vamos iniciar a nossa construção começando por uma semirreta, legal? Essa semirreta, pessoal, lembrando que a semirreta ela tem início e não tem fim, passando por um ponto. Vamos chamar essa semirreta de semirreta OA, beleza? Pessoal, essa semirreta pode ser em qualquer ponto da semirreta. Ele simplesmente está determinando que ela tem início, esse início ocorre em O, passa por A e vai embora infinitamente. Então, nós demonstramos ela até aqui, mas não podemos esquecer que ela é infinita. Então, se em algum momento você precisar prolongar essa semirreta, não há problema nenhum. Lembrando que o prolongamento ocorrerá, nesse caso, para a direita, pois o início é em O. Então, eu posso até para algumas construções usar o prolongamento para a esquerda, mas é só para efeito de construção, legal? Pessoal, prestem bem atenção. Essa construção é bem simples. Eu vou abrir o meu compasso em uma medida qualquer. Abrir o meu compasso em uma medida qualquer, eu não mexo mais essa medida até o final da construção, tá? Primeira coisa que eu faço, cravo a minha ponta seca em O, ou seja, no ponto O, não na letra, certo? No ponto O. E aí eu vou traçar um arco. Esse arco, pessoal, ele não precisa ser muito grande, mas um tamanho considerável para que seja possível eu fazer a construção. Professor, e se eu quiser fazer um arco com 180 graus, tem problema? Não, nenhum problema, pessoal, até porque isso é só uma demarcação, certo? Então, fiz o primeiro arco e eu encontrei um outro pontinho aqui, ó, que eu vou chamar esse ponto de ponto B. Somente, pessoal, para poder explicar para vocês. Não precisa nomear esse ponto, tá? Então, encontrei um novo ponto. Ah, professor, agora eu vou usar o ponto B ou o ponto A? Você vai usar o ponto B. Lembrando que o ponto A ele está aqui só para determinar a semirreta. Ele poderia estar em qualquer lugar, então não seria o ponto A, né? E mesmo se fosse o ponto A, para que eu teria que fazer esse arco se eu já tenho o ponto no lugar, né? Então, não é o ponto A, é o ponto B. Com a mesma abertura, eu cravo a ponta seca no ponto B e vou fazer uma pequena marcação que corte esse arco que eu havia feito. Ou seja, o primeiro arco ele é grandão, o segundo arco é pequenininho, só para que possa cortar esse arco maior que eu fiz. E aí eu encontrei um ponto que eu chamei de ponto C. Agora, pessoal, é simples. Eu coloco a minha régua e vou traçar a semirreta OC. Cuidado nesse momento de posicionar a régua, certo? Está bem posicionada. Agora eu vou traçar uma semirreta OC. Lembrando que tem que passar pelo ponto C, pessoal. Se ela parar no ponto C, significa que é um segmento de reta, né? Agora que a nossa construção está concluída, eu simplesmente coloco o meu transferidor para conferir se realmente tem 60 graus. Observem que está perfeitinho. Lembrando que a leitura do transferidor, nesse caso o meu zero está do lado de dentro, eu vou ler todas as informações por dentro. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Legal, pessoal. Então a gente concluiu a nossa construção do ângulo de 60 graus. Viram como é simples essa construção? Então, agora é sua vez de treinar e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá ok? Um abraço e até a próxima.